Nesta semana aprofundamos novas tendências nos sistemas de tecnologias de informação com software livre e normas abertas. Software livre e normas abertas são termos que começam a entrar no domínio do utilizador informático comum e nas estratégias de compras de sistemas informáticos de organizações e empresas. O software livre, por exemplo, é cada vez mais uma alternativa em tempos de crise e de grande exigência no controle de custos. Na hora de investir em hardware e software, a equação financeira pode ser um fator a favorecer a escolha de soluções open source de baixo custo em alternativa a outras aplicações de marcas mais caras. Para a Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas, esta é uma tendência real. Eu penso que nós estamos a ir nesse caminho. A questão é que as condições iniciais de que nós partimos são as condições de predominância do quase monopólio de alguns produtos fechados. No entanto, por um lado, creio que a situação financeira em que o país está justifica a que tenhamos redobrado a atenção para esta problemática. Não faz sentido estarem a ser aumentados os impostos sobre os cidadãos, estarem a ser cortados os ordenados de funcionários públicos e depois que as compras públicas não sejam o mais criteriosas possíveis no que se refere ao custo-benefício. Ponto este em que o open source, como se sabe, é muito forte. À exigência de redução de custos junta-se o imperativo de crescimento económico. Para a ESOP, a aposta no software livre pode refletir-se mesmo na balança comercial nacional. Um ponto importante que temos em relação a isto e que convém deixar bem claro é que não está apenas em causa a existência, digamos, abstrata de software open source que pode ou não ser aplicado em diferentes cenários, mas temos um ponto muito importante que é a existência de serviços profissionais, ou seja, que esse software possa ser efetivamente fornecido por empresas credíveis e que dão garantias da boa implementação do mesmo. Quando, em vez de fazermos importações, estamos a contratar diretamente na economia local, o que nós temos como consequência imediata é a criação de emprego. E neste caso estamos a falar da criação de emprego e emprego qualificado. Outra tendência no domínio dos sistemas de informação passa pelas normas abertas, mas aqui a reflexão vai muito além do custo. Trata-se de garantir que o acesso à informação é independente dos ficheiros, computadores ou sistemas que os armazenam e tratam, sejam eles de que marca forem. Uma questão muito sensível quando falamos de informação e dados de interesse público por diversas razões. Vão desde a possibilidade de dar a liberdade de escolha aos utilizadores dos produtos que usam, desde que reconheçam essas normas abertas, até uma coisa se manter no mercado uma coisa saudável, que é a competição, e não cairmos numa solução que ainda se vive em alguns setores da informática, que é situações de monopólio de facto. Mas os argumentos não se ficam por aqui e, no limite, vão em defesa da própria soberania nacional. Se pensarmos, por exemplo, em documentos, ficheiros, que têm a ver com normas, com decisões da Assembleia da República, que sejam do foro jurídico, que sejam da Defesa Nacional, não podem estar escritos em formatos que nós não conhecemos a fundo, porque as especificações são sempre propriedade de uma determinada empresa que pode mudar, pode até criar incompatibilidades. Não tem registro criminal, por exemplo. Esses dados são metidos num papelinho que essa pessoa, a empresa, leva a outra instituição do Estado para provar essa exigência. De facto, são dados de uma base de dados que vão para outra base de dados e o cidadão, no fundo, está a fazer por correio. Obviamente, e a tecnologia já existe, desde que haja normas abertas em que eles consigam falar, era os dois sistemas das duas administrações públicas fazerem a pergunta uma à outra. Depois da aprovação da Lei das Normas Abertas no ano passado, esperam-se agora os impactos nos fornecedores e nas compras de informática do Estado e, sobretudo, nos hábitos das entidades e funcionários públicos. O Instituto Geográfico Português reforçou o seu museu virtual. Mais documentação bibliográfica e cartografia antiga são apenas algumas novidades. A Câmara Municipal de Torres Vedras lançou um portal dedicado à educação, oferecendo aos munícipes informação sobre as atividades do concelho na área educativa. Promover os projetos das escolas e aprofundar o uso das tecnologias na aprendizagem é o objetivo do novo site Aprender a Inovar com TIC.